futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Beleza? E você, meu parceiro, tá ligado que a gente aqui traz notícia para vocês todo dia. Mas se você quiser ficar ainda melhor informado, baixe de graça o aplicativo da OneFootball, porque nele você tem notícias do futebol brasileiro, europeu, sul-americano, acesso a tabelas de campeonatos, classificações, artilharias, dados estatísticos, pode assistir ao vivo e de graça os jogos do campeonato alemão. E também você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e toda a notícia dos gigantes da colina, o aplicativo manda notificação na tela do seu celular. E o aplicativo da OneFootball é um dos aplicativos de futebol mais baixados do mundo. E, claro, ele é 100% de graça. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos começar o vídeo aí com a informação que eu não curti muito não, cara. Que é a seguinte, lembra do Arthur Salles? Foi vendido em 2021 para o Grupo City, foi para o Lommel da Bélgica, porque um dos times que o Grupo City é dono. Pois bem, o jogador foi vendido à época por 3 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos. Ele foi emprestado do Lommel ao Paços de Ferreira e está em negociações praticamente fechadas com o Bahia. Porque eu digo praticamente fechado, o jogador já encontra-se em Salvador, vai realizar exames médicos, passando nos exames, ele fará a assinatura de contrato. Lembrando que o Grupo City adquiriu a SAF do Bahia. Então o jogador está apenas rodando dentro dos clubes do próprio Grupo City. Primeiro o Lommel, agora indo para o Bahia, tá? Então o nosso cria aí, um jogador que tem um potencial muito grande, estava super bem lá na Bélgica, até ser emprestado ao Paços de Ferreira, para uma liga, né, mais relevante, se é que assim a gente pode dizer. O jogador está praticamente fechado aí com o Bahia. A informação foi dada de primeira pelos meus parceiros lá do canal Sou Mais Bahia, VG Torres, ó, Mateuzinho Barbaço, mandar um abraço pra turma lá e o GE confirmou. Beleza? Vamos virar a chave agora e gostaria de trazer para vocês uma informação curiosa. Já informei para vocês que o Vasco tem 7 desfalques para a partida. 3 lesionados, Figueiredo, Marlon Gomes e Robson estão fora. Além do Jair, que já está recuperado e iria até pro jogo. Mas bota os 4 aqui. Do outro lado você tem Thiago Rodrigues, Ivan e Léo Jardim. Todos foram inscritos no campeonato, assim como o Jair também, depois da terceira rodada. Então não podem atuar. O técnico Maurício Barbieri também, porém tem uma brecha dentro do regulamento, segundo informou os companheiros do canal Atenção Vascaínos, que o técnico pode assinar como assistente técnico, como auxiliar, e com isso ele fica no banco de reservas. Então é provável que o Vasco coloque o Emílio Faro como treinador hoje na súmula e como auxiliar Maurício Barbieri, beleza? Então o Barbieri estará sim na beira do gramado, mas como auxiliar técnico. Então tá feito o registro aí, informação importante. Agora uma situação que eu gostaria de dividir com vocês, eu falei no vídeo anterior que eu iria trazer para esse vídeo, é uma matéria dos companheiros do Panorama Esportivo do Globo, aonde o Vasco pensa em rever essa questão de ceder São Januário, tanto para o Flamengo como para o Fluminense. Numa entrevista recente, o Landim e o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, alegaram de que o Vasco, principalmente o Fluminense, tinha cedido o estádio, né? O Fluminense foi lá, fez umas graças, provocou. O torcedor do Vasco não gostou, a questão das bandeirinhas também do Fluminense, que eu critiquei muito à época aqui, e o Vasco decidiu, mesmo já tendo um contrato assinado com o Fluminense, mandar os jogos da pré-Libertadores em São Januário. O Vasco entrou em contato, pediu para rescindir o contrato e o Fluminense não jogar mais lá. Porém, o Luiz Melo, nessa entrevista ao Panorama Esportivo do Globo, disse que o Vasco está pensando em rever isso, para melhorar a relação, para o Vasco jogar mais no Maracanã, de contrapartida ceder São Januário. Eu vou trazer para vocês a matéria, vou pontuar algumas coisas e vou dar a minha visão de mundo a respeito desse tema específico. Vamos lá.
O Vasco está aberto a rediscutir a utilização de São Januário para os rivais do Rio, incluindo o Flamengo, para que possa usar o Maracanã em outras oportunidades. Ainda não houve solicitação para novos jogos depois do clássico desta quinta-feira contra o Botafogo, mas há interesse depois do sucesso de renda e público da partida contra o Fluminense. Aspas para o CEO do Vasco, Luiz Melo. A torcida do Vasco tem a questão de pertencimento. É nosso estádio, mas sempre foi assim. Quantas vezes as pessoas já viram Fluminense, Botafogo e o próprio Flamengo jogarem em São Januário? Não sei se é possível ou não, mas não vejo nada excludente. E volta a matéria após esse relato do Luiz Melo, que é CEO da SAF do Vasco. O ano passado o Vasco cedeu seu estádio para o Fluminense jogar, mas houve problemas. O Clube da Colina aguarda a publicação definitiva do novo edital pelo governo do estado do Rio, após revisão de alguns pontos por parte do Tribunal de Contas do Estado, o TCE. Com a venda da SAF para 777, segue o interesse na gestão do Maracanã, com a ajuda de parceiros. E aqui vai um pouco de análise minha, e de novo, eu sempre falo isso. Eu não sou dono da razão, não sou o sertão, é apenas a minha opinião. Você em casa tem todo o direito de concordar ou de discordar, ou até de concordar em pontos, discordar em outros. E a minha função aqui é, de novo, eu sempre bato nessa tecla, te ajudar a formar a sua própria opinião. Eu trago relatos e opiniões minhas e você junta uma coisa na outra e forma a sua opinião. Eu acho que a gente tem uma cultura muito errada, vou falar estritamente do Rio de Janeiro porque aqui é onde eu moro, dos clubes cariocas. Enquanto São Paulo, os clubes paulistas, se matam dentro de campo, eles são mais unidos no bastidor, como por exemplo, pressão em arbitragem, relacionamento com o CBF. E, se você perceber, a capital do país é Brasília, capital federal, porém a capital financeira, econômica e também de tendências que ditam o que acontece no resto do país é São Paulo. A grande metrópole do Brasil é São Paulo. Essa grande metrópole já foi o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que, inclusive, assim como Salvador, já foram as capitais federais do Brasil, assim como hoje é Brasília, que à época, inclusive, nem existia. A Brasília é uma das últimas grandes cidades, se é que assim a gente pode dizer, do Brasil, Distrito Federal. Beleza? E eu acho que a gente tem um problema grave aqui. Primeiro, corrupção e vários outros problemas aqui que afastam, de certa forma, investidores, grandes empresas e grandes negócios do Rio. Por outro lado, falando do futebol especificamente, a gente tem uma cultura muito ruim. Os clubes aqui, querem ver o outro pelo avesso. Enquanto há anos atrás, vou dar um exemplo de um grande presidente do Fluminense, o Orcades, ele propunha a troca de jogadores entre os clubes do Rio. Exemplo, tá? O Bruno Henrique se lesionou no Flamengo, tá um tempão parado. É só um exemplo para vocês entenderem, pelo amor de Deus. Não tira coisa de contexto, não. Tá voltando, pô, o Flamengo como é que já ajeitou o time? Vou mandar o Bruno Henrique lá pro Vasco? Pô, mas tem um jogador no Vasco que tá começando ali, que não tá com muito espaço, mas eu vejo potencial. Deixa eu pegar um jogador qualquer aqui. Sei lá, cara, qualquer jogador aqui. Vai lá, sei lá, para exemplo, Pedro Raul. Vai, manda o Pedro Raul lá pro Flamengo. Aí o Botafogo tem dois goleiros bons. Tem o Gatito, tem o Lucas Perry que tá bem. Pô, mas o Gatito perdeu espaço lá no Botafogo. Pô, o Vasco tá meio ruim de goleiro. Pô, manda ele pra lá. De compensação, cara, pô, não tô muito legal de volante não. O Vasco tem o Jair e o Marlon Gomes. Aí tu cede um dos dois pra lá. E ele propôs isso e funcionou. A torcida do Fluminense na época ficava até meio chateada, que às vezes ele mandava ter jogadores titulares para os outros clubes do Rio. E na visão dele, o futebol carioca tinha que estar acima de tudo. O futebol do Rio estava forte e os outros clubes também ficavam. Então existia esse pensamento coletivo. E eu acho que essa questão, por exemplo, dos estádios, São Januário, Maracanã, Engenhão, é uma forma de aproximar os clubes. Esses clubes grandes do Rio estão passando por alguns momentos diferentes. Vasco e Botafogo com SAF. O Vasco precisa urgentemente fechar São Januário para reformar e modernizar e ampliar. Vai ter que ter um outro local para jogar. O Fluminense e o Flamengo às vezes tem que fechar o estádio para
mexer na questão do gramado, não tem onde jogar, acabam tendo que ir ou para o Raulino de Oliveira ou para outros estádios. Tem o Engenhão aqui no Rio, tem o Maracanã. Se os clubes se encarassem como co-irmãos e rivais dentro de campo quando a bola rola, dava para se ajudar. Eu, Diego, não vejo problema algum de você fazer um rodízio de ora o Flamengo e o Fluminense quando precisa joguem no Engenhão e joguem em São Januário, e o Vasco quando quiser jogar tranquilamente no Maracanã, e a gente ter uma relação fora de campo cordial, pensando em fortalecer o futebol do Rio de Janeiro, e aí sim, dentro de campo, quando um jogar contra o outro, aí é pau, aí é a vera, um quer ganhar do outro. Óbvio que você falar isso para torcedor é complicado. A gente tem uma cultura de uma rivalidade muito forte. A gente cresce vendo os nossos rivais nos sacaneando, e assim serve o contrário também. Se você perguntar para um tricolor, para um botafoguense, para um flamenguista, ele acha que em alguns momentos o Vasco também tem essas posturas de sacaneá-lo, e isso é de um lado para o outro, do outro para um, tá? Mas eu pensando com cabeça de gestor, eu aproveitaria esse momento que você tem dois donos, dois empresários que têm uma visão mais de business. O próprio Flamengo se profissionalizou muito, o Mário Bittencourt é um cara que também tem uma visão mais moderna de negócio, daria pra gente ajustar um pouco mais as coisas no Rio nesse sentido. De novo, é só a minha opinião, eu sei que tem gente que pensa completamente diferente, mas tá tudo certo, tá bom? Para finalizar, prováveis escalações e um breve pré-jogo aqui. Já mencionei que o Vasco não tem 7 atletas para ir a campo, temos uma dúvida. O Vasco deve ir com o mesmo time que jogou contra o Fluminense, com a possibilidade da saída do Galarza e a entrada do Di Luca, com 3 volantes no meio de campo. No gol vai o Rolls, porque os outros 3 goleiros não podem atuar. Pumita na direita, Piton na esquerda. Por dentro, Miranda e também o Léo. Na cabeça da área ali, Rodrigo, De Luca ou Galarza e o Cauã Barros. E no trio de ataque, Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul, com o Nenê no banco, com a possibilidade de novo de ou jogar o De Luca ou jogar o Galarza. Assim apurou o GE. O Botafogo tem 2 desfalques importantes e um retorno importante para a partida. O meia Lucas Fernandes, que se recuperou de contusão, está apto a jogar e deve estar no banco de reservas. O Botafogo perdeu 2 titulares importantes. Patrick de Paula tomou o 3º cartão amarelo, está fora da partida. E o Marçal sentiu um problema físico de última hora agora e está fora. O Botafogo vai a campo com um time bem interessante. O Botafogo vai levar no gol Lucas Perry na lateral direito, Rafael, aquela dupla de irmãos gêmeos revelada no Fluminense, Rafael e o Fábio, que foram vendidos ao Manchester United, a zaga Adrielson e Cuesta. O Botafogo tem a melhor defesa considerando todos os times da Série A até aqui, só tomou 2 gols na temporada. Substituindo o Marçal na esquerda vai o Hugo. Cabeça da área com Marlon Freitas, Tietê, Gabriel Pires. O Eduardo também teve uma lesão séria de coxa, está um bom tempo fora, seria esse meio armador. Tiquinho Soares no ataque. E aí tem uma dúvida, Vitor Sá aberto na esquerda, pela direita pode ser o Lucas Piazon ou pode ser o Sauer. Então esse é o provável time do Botafogo, que na minha visão, assim como no jogo do Fluminense, é favorito por ter um time que joga junto há mais tempo, um técnico que está completando num ano de trabalho, um Botafogo que ano passado não conseguiu uma vaga da Libertadores por detalhe, até a penúltima rodada estava classificado, perdeu para o Furacão na última rodada e saiu do grupo de classificados. E do seu time considerado o ideal, o Botafogo hoje só não tem o Marçal na esquerda, o Gatito no gol, que a gente nem sabe se o Gatito é mais titular do Botafogo, pelo Lucas Perry vem em grande fase, e também Lucas Fernandes, que normalmente ele ou o Carlos Eduardo, quando voltar, poderiam ser esse meia. De resto, é o que o Botafogo tem de melhor. O Vasco não tem Figueiredo, não tem Marlon Gomes, não tem Jair, não tem ou o Ivan, ou também, por exemplo, o Léo Jardim no gol, o Capasso, que acabou de chegar. Então o Vasco, de um time ideal, podemos dizer que ele tem os 2 laterais, um zagueiro, um centroavante só. O Peck, talvez, num dado momento, perca a titularidade para o Luco Orelhano. E o Alex Teixeira, a gente ainda não tem certeza se ele vai ser o titular do Vasco até o final da temporada. Até porque ele vinha jogando como meia e no jogo do Fluminense ele atuou como ponta.
Tá bom? Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Não esqueçam de baixar de graça aí o aplicativo da OneFootball, é incrível. Depois que você baixa, de verdade, você não consegue mais ver sem. E você ajuda o meu trabalho aqui, baixando de graça também o aplicativo da OneFootball, beleza? Tô partindo pro Maracanã e de lá a gente faz o pós-jogo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento, de quem volta, vai, tamo junto. Valeu, fui!